Olá, sejam bem-vindos ao Ateliê do Fauno, o refúgio onde arte e mitologia se encontram. Este é o primeiro vídeo do canal, então vamos falar sobre a figura daquele que nos emprestou o seu nome, de onde ele vem, o que simboliza e como seu espírito permanece vivo nas artes até hoje. Se você já assistiu às Crônicas de Nárnia, deve se lembrar do Sr. Túminos, o primeiro amigo que Lúcia faz ao adentrar o guarda-roupa. Metade homem e metade bode, com os chifres e cabelos encaracolados, os faunos são figuras antiquíssimas, muitas vezes também chamados de sátiros. Túminos é uma versão adocicada dessas criaturas que, no passado, eram muito mais ambíguas, mais selvagens, mais sagradas e também mais perigosas. Fauno vem do latim faunus, o nome de um deus romano ligado à agricultura, aos pastores e aos rebanhos. A palavra pode ser traduzida como amigável ou favorável. Sátiro, por outro lado, é um termo grego. Vem de raízes que podem significar tanto o animal selvagem quanto o semeador. A partir daí, podemos observar como cada povo interpretava essas figuras de forma distinta. Para os gregos, os sátiros eram figuras que simbolizavam o selvagem, o barulhento e o exagerado. Eram frequentemente representados com falos eretos, perseguindo ninfas e se embriagando com vinho. Por isso o termo semeador, que enfatizava o caráter sexualmente fértil dessas criaturas. Não raramente acompanhavam o deus do vinho, dos prazeres e da loucura, Dionísio. Suas festas, os chamados bacanais, não se tratavam apenas de um alvoroço sem propósito, mas um convite ao caos divino. Muitas religiões separam o carnal do espiritual, mas os seguidores de Dionísio não viam essa divisão da mesma forma. Para eles, era no auge do prazer que o divino se manifestava. Era preciso mais do que ser humano. Era preciso ser animal também. Só assim, no encontro do êxtase físico com o sagrado, podiam ver a face do Deus. E não somente os sátiros acompanhavam Dionísio, mas havia também um deus em forma de sátiro. Este é Pan. Em alguns contos, Pan é filho de Hermes com a ninfa Dríope. Em outros, ele é filho de Cronos, sendo ainda descrito como um deus mais antigo que os olimpianos, se não o mais antigo de todos. O culto de Pan nasceu na Arcádia, uma região montanhosa, isolada, quase mítica. Lá, ele era adorado não em templos, mas em cavernas, grutas, lugares onde a natureza era o próprio altar. Bem como os sátiros, Pan também era famoso por suas perseguições sexuais, e uma delas acabou lhe rendendo o seu objeto mais precioso, a flauta de Pan. Nos bosques da Arcádia vivia uma ninfa chamada Siringe. Ela era uma das caçadoras de Ártemis, que realizavam um voto de castidade para servir a deusa. Pan a conheceu quando ela retornava de uma caçada. Ele se interessou por ela, mas Siringe o recusou. Porém, como em muitas histórias, as mulheres são forçadas a fugir de homens insistentes. Cansada de fugir, Siringe rogou aos deuses para que fosse poupada. Seu pedido foi atendido, e ela foi transformada num caniço, um bambu muito comum em riachos e que, ao ser soprado pelo vento, emitia o som de lamentos da ninfa. Pan cortou 7 partes de tamanhos diferentes e formou um instrumento musical que hoje carrega o nome da desafortunada ninfa, flauta siringe. Depois disso, Pan era sempre visto com sua flauta de melodia doce que contrastava com seus cascos pesados e enormes chifres de bode. Um deus, mesmo selvagem e bruto, também se cansa. E quando cochilava à tarde, Pan detestava ser acordado. Imagine ser um viajante solitário ou um pastor de rebanho. Nas partes mais remotas da floresta, qualquer ruído, fosse um passo ou suspiro, poderia perturbar o sono daquele deus. Um terror súbito e inexplicável tomaria seu corpo, e você ouviria, vindo de todas as direções, o grito furioso de Pan.
Originalmente, pânico era um termo específico para o medo da floresta, mas acabou se tornando um sinônimo para qualquer sentimento de puro terror. Mas talvez o maior medo que Pan inspirou tenha sido este, o medo de seu fim. É raro encontrarmos menções da morte de deuses no panteão grego, e a de Pan é uma das mais impactantes. Vou ler para vocês um trecho do texto O Declínio dos Oráculos, presente na obra Moralia, de Plutarco. Esse é um dos relatos mais enigmáticos da antiguidade. Nele, um professor de gramática conta a seu aluno Plutarco o que ouviu de um marinheiro. Ele disse que, certa vez, em uma viagem à Itália, embarcou em um navio que transportava carga e muitos passageiros. Já era noite quando, perto das ilhas Equínades, o vento diminuiu e o navio se aproximou de Paxi. De repente, da ilha de Paxi, ouviu-se a voz de alguém chamando Tamos, o piloto do navio, em voz alta, de modo que todos ficaram espantados. 2 vezes ele foi chamado e não respondeu, mas na 3ª vez respondeu, e o chamador, elevando a voz, disse: "Quando chegarem em frente a Palodes, anunciem que o grande deus Pan está morto." Ao ouvir isso, todos ficaram atônitos e discutiram entre si se seria melhor cumprir a ordem ou recusar-se a interferir e deixar o assunto para lá. Nessas circunstâncias, Tamos decidiu que, se houvesse uma brisa, ele navegaria e ficaria quieto. Mas, sem vento e com um mar calmo ao redor do local, ele anunciaria o que ouvira. Assim, quando chegou em frente a Palodes e não havia vento nem onda, Tamos, da popa, olhando para a terra, disse as palavras como as ouvira: "O grande Pan está morto." Antes mesmo de terminar, ouviu-se um grande grito de lamentação, não de uma pessoa, mas de muitas, misturado a exclamações de espanto. Este trecho, para muitos autores, significou o fim de uma era, o momento no qual os deuses antigos eram, aos poucos, substituídos pelo cristianismo, uma religião ainda jovem na época. Neste entremeio dos primeiros cultos gregos, no século IV a.C., e o surgimento do cristianismo no século I, as práticas helênicas já haviam sido assimiladas pelo Império Romano. Antes do sincretismo, no entanto, os romanos há muito possuíam seu deus da fertilidade e dos rebanhos, Faunus. Como já falamos, o nome Faunus significa amigável, mas a verdade é outra. Tal qual sua contraparte grega, os sátiros, ele era um divino arisco, perigoso. Para não despertar sua ira, os camponeses romanos celebravam a Faunália Rústica, uma festa realizada todo início de dezembro. Era a única forma de garantir que os rebanhos pudessem pastar em paz dentro da floresta que ele habitava. Os faunos, enquanto grupo, também eram muito similares aos sátiros em seu caráter desenfreado. Contudo, autores da época, de forma sutil, começaram a pivotar essa percepção. Ovídio e Virgílio retratam os faunos de maneira mais doce, com a conotação sexual suavizada. De baderneiros opulentos, os faunos passaram a ser mais amigáveis, fazendo jus a seu nome, enfim. Essas criaturas também possuíam talento para as artes divinatórias, capazes de ver o futuro em sonhos e sussurrar suas visões no ouvido de humanos adormecidos. Assim, sobrevivendo de sussurros e visões oníricas, esses espíritos traçaram seu caminho rumo ao período romântico. Com a industrialização e o racionalismo do século XVIII e XIX, artistas e filósofos redescobriram o fascínio pela vida bucólica. A natureza e os instintos, mais uma vez, foram retratados como sagrados e não apenas empecilhos para a fruição da razão humana. Em contraste com os valores cristão-europeus, os sátiros originais eram bárbaros demais. Sendo assim, a idealização dos românticos enxergava a natureza como um local de refúgio, não de pânico. O fauno já não era um homem barbudo e truculento, mas um jovem de feições delicadas e melancólicas. Sua disposição bestial deu lugar a travessuras inocentes. Mesmo seu aspecto erótico foi subjugado pela sentimentalidade do coração e suas paixões. A partir de então,
Seu único exagero seria a dualidade trágica de ser metade homem, metade animal, dividido entre dois mundos que há muito não se tocavam. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Os deuses antigos podem ter silenciado, mas suas histórias ainda ecoam, na arte, nos sonhos e aqui no nosso ateliê. Como eu falei no início, esse é o primeiro vídeo do canal, então caso queiram conhecer mais do meu trabalho, eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição. Se esse tipo de conteúdo te interessa, curta, comente e se inscreva para mais arte e mitologia. Até breve.